Aconteceu que um dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos mais ricos, pois eles poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Jesus hoje nos fala desta humildade, e para falar da mesma, ele usa a comparação da realidade de um banquete. Ele está na refeição, na casa de um fariseu, e ele vê as pessoas disputando os melhores lugares. E nosso Senhor diz: não é assim que vocês têm que se comportar. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será exaltado. E na primeira leitura de hoje, uma leitura que eu lhes aconselho que vocês possam depois, não levem um folhetinho agora, porque não é a última missa, mas depois em casa vocês possam passar versículo por versículo da mesma, porque tem lições, tem respostas preciosas ao evangelho que nós escutamos hoje. Porque nós precisamos ser humildes, queridos irmãos e irmãs. Não digamos: eu não sou como os demais, eu sou melhor que os demais, eu sou uma pessoa que possuo tudo, e essa outra pessoa tem que melhorar muito para chegar ao que eu sou. Um dos maiores males da humanidade é exatamente essa falta de humildade que nós podemos viver. Mas, irmãos e irmãs, humildade não é passividade. Humildade não é deixar de exercer os meus talentos, pois eu quero permanecer escondido, talvez. Humildade, queridos irmãos e irmãs, como diz Santa Teresa de Jesus, ela fala, a humildade é a verdade. A verdade, isto é, todos nós aqui recebemos uns talentos, recebemos umas qualidades, e todos nós somos chamados por Deus a fazer dos nossos talentos cada vez maiores. A humildade verdadeira é dizer para Deus: Senhor, eu recebi isso, aquilo, pouco ou muito, mas fazer desses talentos grandes. Nessa semana nós escutávamos em um dos evangelhos na missa de semana, daquela pessoa que enterra os seus talentos, e Jesus repreende, porque essa não é a verdadeira humildade. O mundo, de fato, irmãos e irmãs, está cheio de pessoas que têm a falsa humildade, ou não a têm. Podemos ser nós, muitas vezes.
Essas falsas humildades que podem ser sutis ou bem claras. Talvez um jovem que tenha todo um talento intelectual, mas por preguiça não queira estudar e não se desenvolva. Ou em tantos outros campos que eu posso dizer, não, eu não posso fazer isso, eu me fecho. Essa falsa humildade Deus não quer de nós, irmãos e irmãs. Pelo contrário, o católico, nós católicos, devemos exercer influência na nossa sociedade. Uma influência muitas vezes silenciosa e humilde, mas uma influência verdadeira. Cada um de nós aqui não pode passar a sua vida sem ter se perguntado: que marca eu estou deixando nela? Que marca eu estou deixando na minha vida? Irmãos e irmãs, nós temos que buscar deixar uma marca positiva, de amor a Deus em nossos ambientes e de amor ao próximo. Às vezes até nós podemos ter vergonha de dizermos: eu sou católico. Às vezes até eu posso ter vergonha de atuar como Cristo atuou. Nós às vezes podemos ficar deslumbrados, irmãos e irmãs, pelos poderes, pelo materialismo, pelo secularismo, pelo hedonismo. Ficamos às vezes deslumbrados e perdemos de vista a nossa missão de católicos. Perdemos de vista os talentos que nós temos para crescer os mesmos. Irmãos e irmãs, Deus nos chama a cada um de nós, nesta missa do 22º domingo do tempo comum. Queria convidar-lhes de coração, em nome de Cristo, a que nós possamos exercer o melhor possível as nossas tarefas no mundo civil, as nossas tarefas materiais, as nossas tarefas seculares, talvez em um laboratório, no hospital, na vida militar, talvez como professores, talvez como pedagogos, no campo da saúde, numa fábrica, numa oficina, como pintores, artistas, talvez como mães de família, donas de casa, que estão silenciosamente trabalhando. Mas fazemos tudo isso com humildade, mas fazemos o melhor possível. Não é humildade não rendermos o melhor possível os nossos talentos. O que seria de nós, irmãos e irmãs, se os católicos que renderam os seus talentos com humildade não tivessem construído os inúmeros hospitais que nós temos hoje espalhados pelo mundo, hospitais católicos? Se esses católicos, convencidos dos seus talentos, não tivessem criado essa maior rede de caridade do mundo, de fato o conceito caridade surgiu na fé católica. Se não fossem esses católicos convencidos, trazendo tanto alívio e conforto a tantas pessoas pelo mundo, que tivesse sido das instituições católicas, colégios, da nossa educação, e muitas vezes, se não tivessem sido esses católicos convencidos dos seus talentos, que com humildade souberam reconhecer o que receberam diante de Deus. Às vezes nós escutamos até que a Igreja Católica é inimiga da ciência, que a Igreja Católica é inimiga do progresso, que a Igreja Católica é inimiga da razão. Desculpem-me, mas não tem nada a ver. Basta que nós possamos ir na raiz da nossa história, e a Igreja Católica foi a construtora da civilização atual, irmãos e irmãs. Católicos convencidos da sua fé, com humildade, por exemplo, desenvolveram um método científico. Os grandes descobrimentos, a restauração, o conceito de restauração mesmo física, o conceito de direito, de economia, o conceito da ordem moral,
desenho, a arquitetura, o método universitário. Raiz de tudo isso, na fé católica. Católicos convencidos dos seus talentos, que com muita humildade foram levando. Que responsabilidade nós temos, irmãos e irmãs, diante de um mundo, diante das eleições que se aproximam, diante de Deus, elegermos pessoas que ajudem a que a fé católica possa seguir dando passos reais na construção de um mundo melhor. Que vocês possam, diante de Cristo, na missa de hoje também, pedir muita luz ao Espírito Santo, no voto de vocês, para que seja um voto muito consciente, não um voto irresponsável. E eu não gosto dessas posições, vou anular meu voto. Gente, pensem muito bem. Quem que vocês vão votar? Se em consciência não tem nenhum candidato que vocês queiram votar de verdade, que vocês achem que não possam construir uma civilização melhor, também tendo a fé católica como ponto de vista na sociedade, aí sim. Mas se é uma coisa para justificar, fugindo do voto, é uma falta de responsabilidade nossa como católicos. Nós precisamos, irmãos e irmãs, sim, de governantes que influenciem a sociedade. Governantes católicos que defendam os direitos católicos, os direitos da fé, que ajudem a nossa fé católica, para que não aconteça que como em outros países, onde as igrejas estão se fechando, porque muitos católicos não souberam ser responsáveis diante do futuro da sociedade. Exerçamos nossos talentos, não tenhamos medo, busquemos influenciar na sociedade, positivamente, sendo humildes como Maria, dizendo antes de tudo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.